Que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Seja bem-vindo a este canal. Você que está se chegando agora, se inscreva no canal, clica lá no sininho, na opção todas. Ali o YouTube vai estar recomendando outros vídeos que vai ser postado de todo o conteúdo. Irmãos, já vou direto ao assunto. Está circulando nas redes sociais, no canal de YouTube e outras redes sociais, sobre o caso da Bela e da Cris. Então, assim, eu vou dar minha opinião, certo? Vou dar minha opinião e o comentário do que eu achei desse caso, né? Vou só dar minha opinião, vou só comentar do que eu achei. Irmãos, no vídeo, a gente vai assistir agora há pouco, né, depois que eu fazer meu comentário sobre esse tema, do caso da Bela e da Cris. A Cris é amiga da Bela, né, desde a infância, né, no vídeo ela relata que as duas eram amigas desde a infância, e a Cris é cunhada da Isabela. E a Isabela vem, né, a Bela vem sofrendo agressões com o marido com 1 ano de casado. Na primeira semana de casamento, na lua de mel, ela foi agredida, ela foi espancada, agredida. E ela guardou isso para ela, para preservar o casamento. E chegou um ponto, né, nesse período, em meio às discussões, pelo que eu entendi no vídeo, do que vai ser postado aqui agora há pouco, pelo que eu entendi no vídeo, ela sofreu agressões, agredida pelo marido, o marido estava bebendo bebida alcoólica e foi agredida, deu nela uma capacetada. Irmãos, a agressão é caso de polícia, de cadeia, porque eu tenho a plena certeza, porque se ela tivesse chamado a polícia para ele, naquele exato momento, ele tinha sido preso em flagrante, o agressor tinha sido preso em flagrante. Só que deu para perceber que ela registrou o boletim de ocorrência depois, né, porque ela estava indecisa se tomava essa decisão ou não. Então, no caso ali, a Cris, né, ela é a grande amiga dela, o braço direito dela, e ali ela deu essa força para ela. Por certo, ela deve ter comentado algumas coisas, que já não estava aguentando mais esse casamento conturbado, que não sabia mais o que fazer. Isso é minha fala, não sei se essa fala é a fala dela, então eu estou dando a minha opinião. Por certo, elas devem ter conversado entre si para chegar a se expor na rede social. Então, no meu entender, ela registrou um boletim de ocorrência. Ali no vídeo vocês vão ver que ela registrou um boletim de ocorrência. E depois procurou os anciãos daquela localidade, o ministério daquela localidade, e também de Amazonas, me parece. Né? Parece que envolveu o Ministério do Estado do Paraná, de Paysandu, e também envolveu o Ministério do Amazonas. Enfim, irmãos, isso foi uma vergonha lastimável, né? Falando que elas tinham que orar a Deus e... Não, irmãos, não, isso é caso de polícia. Claro, o ministério tem que orientar, sim, é o papel da igreja. A igreja é o lugar de socorro, é o lugar das almas doentes. Agora, eu já vi gente falar aí nas redes sociais que a igreja não é lugar de socorro. Lógico, Jesus veio e foi pelos sãos, Jesus não veio e foi pelos doentes. Jesus não veio pelos sãos, ele veio para os doentes. Então, esse é um caso que causou ferida. Uma ferida. Ela poderia ser mais um número de estatística de violência doméstica. Ela não poderia mais estar aqui. Ou talvez ela poderia se levantar contra até a própria sua vida se ela não desabafasse com a Cris. Se ela não tomasse essa decisão, talvez ela poderia tomar outro caminho. É igual o caso da Vani Magalhães. É igual o caso semelhante, não é que é igual, mas é semelhança não é igual.
É igual o caso da Vamira, sofreu calado. Ela sofreu calada. O irmão era músico, né? E acabou fazendo aquela atrocidade que repercutiu o Brasil inteiro. E se acontece isso com essa moça? Uma moça jovem, com todo respeito, é uma moça bonita, né? Bem conceituada. Bem conceituada. E se acontece isso? Irmãos, vocês não sabem o peso que isso veio gerar. É um peso grave. Esse é um peso grave. Irmãos, é um assunto grave. Então, irmão, por eu estar participando de diversas reuniões da mocidade, eu acho que foi no ano de 2000 e lá pedrada, mais ou menos. Não sei se foi 2015 ou 2014, eu frequentei uma reunião da mocidade na cidade de Lagoa da Prata, que o ancião falou assim: olha, há casos que o ministério consegue tratar, há casos que é a polícia. Então, se tem agressão, é polícia, não é ministério. Sim, o ministério está ali para aconselhar, né, para pregar a união e a paz. Agora, se eles não querem viver na união e na paz, aí é a polícia. Em agressão de ambos os lados, tanto do homem quanto da mulher, né? Porque eu já vi casos também de irmãos, eu frequentei casos de irmãos que sofreu palavras de baixo calão, de irmã, quebrava as coisas dentro de casa também. De ambos os lados, o casal tem que se respeitar um ao outro. Então, no caso dessa moça, ela já vinha sofrendo agressão, porque o ministério não tinha que falar que era simplesmente orar que passa, não. Isso é um caso que já tinha que ser tratado, era um caso que dava prisão. É a detenção de Maria da Penha, dependendo do caso, é de 6 meses a 2 anos de cadeia, de prisão. Irmãos, esse caso tem que ser... Agora, como está surgindo outros casos, a igreja deveria preparar os casais. Comentei hoje numa live. Contratar um psicólogo, um psicanalista. Né? Se a igreja contrata engenheiro para dar palestra de brigadista, por que a igreja não contrata? Né? Na igreja nossa é cheia, na congregação cristã no Brasil é cheio de irmãos que é psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Contrata o irmão para ele dar uma palestra, para evitar esses casos na igreja, esses casos estrondosos, casos de agressão, essas coisas erradas todas. Isso não vem de agora, é de muito tempo. Olha, eu sei de caso que o irmão traiu a irmã e que fazia a irmã fazer, né, assar trem para as amantes comer dentro de casa. Abandonou os filhos. Fez com que a irmã morasse no chiqueiro de porco. E a irmã ali, serve a Deus. Criou os filhos. Um é formado em professor, o outro é tenente do exército. Eles venceram na vida. A irmã trabalhou de empregada e eles venceram na vida. Deus honrou eles. Irmãos, nós não estamos lá em 1950, não. Nós estamos no ano de 2026. Há profissionais que cuidam desse casos, né, de casos psicológicos, psicossocial. A igreja não contrata engenheiro, não contrata, né, irmãos que é do bombeiro para capacitar os irmãos na área da brigada. É hora de capacitar os irmãos casados também. Porque o nome da igreja está sendo enterrado na lata de lixo. Irmãos, falasse que era da congregação cristã no Brasil, o povo batia até continência, agora está sendo vergonha nacional por causa desses casos que vem acontecendo. Misericórdia, gente. Irmãos, Efésios capítulo 5, verso 25, está escrito: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Está em Efésios 5:25. Irmãos, amar não é simplesmente dar uns beijinhos, não. Amar é cumprir a justiça, é respeitar, ser um bom marido, sermos a semelhança de Cristo. Se Cristo é a cabeça, aleluia, Ele domina nosso corpo. As nossas esposas têm que ver em nós a semelhança de Cristo. Cristo erra? Essa é a pergunta. Não. Então, as esposas, quando elas têm autoridade para nos repreender, tem. Porque ela caminha do nosso lado, ela tem autoridade para nos repreender. Não faça isso. Então, nós temos que ser humilde. Amar é ser humilde. Tá bom, minha esposa, eu errei, pronto, acabou. Beleza, morre o assunto ali. E não cometa mais erro. Então, ou seja, um lar cristão constitui na base do amor, na justiça, na tolerância. Claro, né, pode ter alguma divergência. A visão feminina e da visão masculina, né, são sexos opostos. Mas não é impedimento para ter um lar de paz. O casamento cristão é alicerçado na palavra de Deus, irmãos. Ele é na base do amor, da justiça. Se entregar, como entregar a vida, é você sacrificar. Ou seja, né, você lutar pela sua família. Porque o homem e a mulher ele constituem uma família. É o símbolo da família, você honrar a sua família. Não sair falando mal da sua esposa para os outros. E você também não sair falando mal, né? Mas no bom sentido. A sua esposa pode ter alguma falha? Não, a minha esposa é dona do lar. Não comentar, falar mal da sua esposa para os seus colegas de trabalho, porque isso abre brecha para o teu inimigo. Abre brecha no seu casamento. O casamento ele tem que ser o casamento cristão, ele tem que ser com respeito, com honra. Agora, no caso delas, faltou o respeito da parte do irmão. Agrediu a irmã, se ele não quisesse nada, antes largasse, antes divorciar. Não sou a favor do divórcio, o divórcio é antibíblico. Mas, né, nessa situação, né, tem que sair fora mesmo. Né, porque isso mostra que ele não tem compromisso com a verdade, o agressor não tem compromisso de ser cristão. Isso mostra, irmãos, o meu avô falava uma coisa: crente até o capeta é, mas cristãos são poucos. Nós somos uma minoria, a igreja pode estar cheia, mas cristãos são poucos. Crente até o Satanás é, mas cristãos são poucos. São poucos que vivem no amor, na misericórdia e na justiça. Vamos olhar para frente, vamos caminhar para frente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a minha consideração é essa. O meu apoio da Cris. Cris, se esse vídeo chegar até você, né, ombra mesmo com a sua amiga, ajuda ela, né, Bela, ajuda, né, considera ela como se fosse sua amiga mesmo, né, sempre lembra ela das datas, né, de aniversário, né, nunca perca, essa é uma amizade valiosa. Irmãos, ela te, né, então, ou seja, a Cris foi um instrumento na mão de Deus, na vida da Isabela. Foi uma instrumenta na mão de Deus, para que ela não tomasse um rumo pior na vida dessa moça, a moça não tomasse um rumo pior na vida dela. Imagina se ela faz uma tragédia. Se eu tive esse pensamento, imagina. E aí? Quem que ia ser o culpado nessa história? Ia ser igual lá no Jardim do Éden.
O Adão acusou a Eva acusou a serpente, ninguém queria assumir essa culpa, né? Mas eu tenho a certeza que se a Isabela chamasse a polícia no momento que ela foi agredida, a viatura tivesse indo lá na porta da casa dele, ele tinha ido preso. Tinha preso em flagrante. De 6 a 2 anos de detenção. E se ela não tirasse a queixa, né? Porque ia ter audiência, ia ter várias audiências. Depois que tá lá na intimação, ia chegar para ir lá dentro do presídio. Fato, assim, a intimação ia chegar para ir lá dentro do presídio. Ali, ele ia com a roupa, lá na audiência, né? Com o uniforme de presidiário. E ali ia ter aquela audiência tenebrosa. Todos já sabem. Mas, enfim, o bom que está na mão da justiça, está sendo resolvido da melhor forma, o Ministério se retratou, vamos reconhecer que o Ministério se retratou, e a vida que segue. Eu só espero que a Isabela não venha voltar com ele também. Porque tem casos na minha família que já aconteceu, na família, esse tipo de caso, que a pessoa é agredida, não vou mencionar qual dos meus parentes que foi, que a pessoa foi agredida e depois ficou junto. Aí a gente vai, os irmãos vai querer entrar, vai querer, né, porrada, e a pessoa acolhe o marido dentro de casa, né? Porque eu, no caso, eu sou cristão, né? Mas e os que não é? Os primos que vai entrar, querer porrada e bomba, vai querer espancar o agressor, não. Até eu vi o Silvio falando no canal dele, né? Também a gente temos que ser cristão, né? Temos que orar a Deus também, por certo ele se arrependeu, vai ser punido pela justiça, e tomara que ele não faça mais isso, porque talvez ele possa ser lixado na rua, né? Então, que o Senhor preserva ele, né? Que ele siga o caminho dele, que a Isabela segue o caminho dela, e que Deus abençoe, né? Deus abençoe a Cris, Deus abençoe a Bela. Vou estar orando pela vida de vocês. Então eu vou deixar o vídeo circulando aí, tá bom? Vejam o vídeo, vocês vão entender tudo que eu tô falando. Gente, paz de Deus com todos. São 10h43 da noite, aqui no estado que a gente mora, no Paraná. Essa aqui, que tá do meu lado, é minha cunhada e também minha amiga de infância. Eu tô tentando buscar força pra falar. A gente acabou de vir de uma reunião com o Ministério, a gente não, na verdade, ela. A Bela casou há pouco tempo, tem pouco mais de 1 ano. Fala, amigo. Pode falar. Calma aí que a gente tá fazendo uma coisa. Tá. O Gabriel, ele é um menino explosivo, um menino agressivo psicologicamente, agressivo fisicamente. E quando eu casei com ele, já tinha sinais, só que eu não queria levar isso, não queria acreditar nisso. Então eu casei com ele, só que ele é um abusivo, ele é agressor. E eu conversei com os irmãos hoje e os irmãos simplesmente falou que isso não é justificativa pra mim. O ministério daqui, o ancião e o cooperador daqui. Não é justificativa. Quiseram praticamente forçar ela continuando o casamento. Não quiseram nem ver as provas, porque mostra, ela tá aqui, ó, com BO. Tá com corpo de delito, no corpo de delito apareceu as agressões. Fala, amiga, pode falar, não tem medo não tem vergonha da tua história, não. Gabriel, ele se paga de bom moço, mas dentro de 4 paredes ele não é nada de bom moço. Ele pegava panela, jogava no chão, me jogava capacete na minha cabeça, fazia as coisas, batia na parede, me arrastou pela casa com o meu cabelo, puxava assim e arrastava pelo outro quarto, dando o dedo do meio na minha cara, me chamando de puta, de imprestável, que eu não sou nada disso, tanto que eu trabalho, pago tudo naquela casa, e ele foi capaz de fazer isso comigo. Ainda fez agressão psicológica, me isolou dos meus pais, se eu quisesse ficar perto dos meus pais, ele era motivo de briga, e
E sexta-feira eu cansei, porque eu cheguei do trabalho de um dia cansativo e ele falou que eu tava traindo ele, sendo que ele levou e me buscou lá no trabalho. E esse foi um motivo dele me puxar, me brigar, puxar pelo meu braço. E eu cansei. Cansei de ficar com essa aparência, de tudo isso. Isso é vergonhoso. Além de tudo, ele tacou a capacitada bem aqui. Bem aqui. Eu tava no sofá, ele tava no sofá, ele tacou a capacitada em mim. E ainda tem mais que... Fala, Bela, fala tudo. Não tem medo de falar, não. Não tem vergonha, é tua história. Ele é um mentiroso. Ele é... Calma, vai ficar tudo bem, calma. Consegue, amiga, você vai conseguir. Não deixa ele sair impune disso, não. Porque Deus, ele tá no céu vendo. Fala, Bela, por favor, fala. As pessoas têm que saber quem ele é, as pessoas vão ver. Isso precisa chegar em alguém. Ele não pode, gente. Ele não pode fazer isso. Ele vai fazer isso com outra moça. Ele é quase 10 anos mais velho que ela. Ele já bateu nela na primeira semana de casamento. Primeira semana de casamento, depois da minha lua de mel. Por motivo de brigar com a minha família. Ele me empurrou da cama, cheguei, eu bati meu braço e ficou roxo. Eu tive que usar uma blusinha maiorzinha no dia, porque eu tava com vergonha. Vergonha por quê? Porque era a primeira semana do meu casamento. Como é que eu ia falar isso pro pessoal? Como é que eu ia reagir a isso? Se nem eu tava preparada. Mas eu achei que ia mudar. Ele orou pra Deus, prometeu pra Deus. E não cumpriu nem a promessa que ele fez pra Deus, que nunca mais ia me tocar. E de lá só vem piorando. Mas mesmo assim, com toda a fraqueza, diante de Deus, não tem por que eu estar mentindo, não tem, porque tem prova. E ela tem prova no celular dela. A gente também tem áudio de relatos de outras mulheres que ele também fez isso. Moças da igreja que ele também fez isso. Eu vou expor tudo. Sabe por quê? A maior preocupação dele é a liberdade dele. A maior preocupação dele é como ele vai ser visto. Porque ele subia lá no púlpito da igreja para pegar a palavra. Ia lá no púlpito, ia testemunhar, orava, comprava instrumento para dar na igreja. E vocês sabem, né, que a igreja, na maioria das vezes, é quem dá mais, é quem se mostra mais. Então o ministério não deixou ninguém ir com ela, porque ele procurou o ministério sem ela saber. Ele procurou o ministério sozinho, contou uma versão. O ministério não quis nem ver as provas dela. Ela tá aqui, ela fez corpo de delito, saiu todas as agressões no corpo de delito, ela fez BO, ela fez medida protetiva, ela tem marca no corpo dela, e o ministério não quis nem olhar. Sabe o que o ministério falou pra ela? Fala, Bela, o que o ministério falou pra você. Isso não justifica eu pedir o divórcio. Uma agressão psicológica, física, não tem justificativa pra nada. Não quiseram nem ouvir o lado dela. É só orar que vai ficar tudo bem. Gente, sinceramente, eu tô muito decepcionada, porque a igreja é pra ser um lugar de acolhimento, de ajuda, não é pra ser um lugar de medo, de ocultação. O ministério ainda não deixou ninguém com ela, ela foi sozinha. O ministério não deixou, pediu pra que ela não falasse pra ninguém. Gente, isso é tão injusto. Tão injusto. Imagina só você se guardar. Quando eu conheci a Bela, era só uma menina. A gente tá se portando com tudo, gente, com tudo, menos com liberdade, com imagem. Eu só não acho justo o que ele fez com ela, sair impune, não pode sair impune. Ele tem que pagar, gente. A gente precisa da ajuda de alguém. Ele destruiu uma família. Ele é sujo, ele é manipulador, ele se mostra uma pessoa que ele não é. Mas a gente não vai deixar assim. A gente vai expor tudo. A partir de hoje a gente vai expor tudo, gente. Tudo que ele fez com a Bela, que ele fez com a nossa família, tudo. Porque ele é uma pessoa medíocre, ele é um monstro. Ele é um monstro, é isso que ele é. Meus irmãos, né, todos acabaram de assistir o vídeo, viu? Né, deixe nos comentários. O que vocês acham, né? Se vocês acham que ela devia ser expulsa, se ela devia ser expulsa, se ela devia ser expulsa. Né? Deixe nos comentários. Né, todos acabaram de assistir o vídeo, viu? Deixe nos comentários. O que vocês acham, né? Se ela devia ser expulsa, se ela devia ser expulsa, se ela devia ser expulsa. Né? Deixe nos comentários.
né? Deixe nos comentários o que vocês acharam da minha opinião. Venho agradecer a Cris, né? Todo o apoio que deu pela Bela e continue apoiando ela também, né? Agora os profissionais, né, estão tomando conta dessa causa, né? Na justiça, né? A justiça está em cima, por certo ele vai ter uma medida protetiva contra ela, contra ele, né? Capaz que ele não vai poder chegar perto dela, e que tudo possa ser resolvido da melhor forma, né? Que tudo possa ser resolvido da melhor forma, que a Bela venha seguir seu caminho na direção de Deus, né? E a Cris apoiando ela também, né? Continue servindo a Deus, continue adorando a Deus, não abandone a Deus por nada, né? Foca na Bíblia, nas Escrituras, continue servindo a Deus. E no ministério também, fique atento a esses detalhes, né? Que as demais localidades que venham tratar esses assuntos, né? Com mais rigorosidade, com mais amor, sem pressão psicológica. Né? Igual o caso que eu falei da irmãzinha lá, que o diácono chegou e falou para ela não pregar mais, que a congregação não ensina que as mulheres devem pregar. Mas ela não estava simplesmente pregando, ela estava anunciando o evangelho. Ela tinha vindo de outra denominação. E as pessoas estavam vindo congregar na congregação cristã no Brasil. Só que aí foi lá e deram um banho de água fria na irmã, né? E com demais pessoas também que têm desejo de trabalhar na obra, não sofrer essa pressão psicológica, né? Então é complicado isso daí, né? A igreja tem que... Nenhuma sociedade secreta faz isso com as pessoas. Pelo contrário, a própria maçonaria te dá o que é um maçom. Se ele não andar de acordo com os estatutos da loja, ele vai parar no tribunal maçônico. Ele é julgado no tribunal maçônico. Ali dá o direito dele se defender. E ali, né, ele se retratando, o porquê de tudo, ali volta a sua conduta com ele dentro da loja. Agora, se de tudo não cumprir com os estatutos, está sendo um rebelde, aí sim é penalizado. E a igreja também, não que a igreja tem que seguir o princípio maçônico, mas esse é o exemplo. A pessoa tem que ser advertida. Né? Não é igual numa empresa. Você errou, vai lá, assina uma advertência. Se você assinar 3 advertências, você é mandado embora. Assim a igreja tem que tratar esses casos. Com advertência, mas no amor, né? No amor, na misericórdia, na justiça. Socorrer as pessoas, tratar as pessoas com amor. Se não tem, a pessoa não está preparada para isso, contrata um profissional para dar, igual eu falei, para dar palestra nas congregações. Contrata um irmão que é psicólogo, tem um irmão que é terapeuta, porque na igreja tem, na congregação a igreja é grande. Ali tem advogado, tem juiz, tem tudo, tem bombeiro. Então, vê um irmão que é capacitado, né, seja uma irmã, vai lá dar uma palestra para os casal, para a igreja, né, pelo menos uma vez no mês, para a liderança, preparar a liderança, ou se não, né, contrata um irmão para capacitar a liderança nas reuniões de ministério para saber tratar esses assuntos, porque 90% dos irmãos, a grande maioria dos cooperadores, dos anciãos, não digo na geração de hoje, né? Estou falando daqueles irmãos que têm 30, 40, 50 anos de ministério. A grande maioria, em massa, é analfabeto. Claro, tem irmãos que é cheio de Deus, eu conheço. Mas fala coisa por coisa. Tem ancião que falou na reunião de mocidade que eu estava, quando eu era novo, falou que irmão que é solteiro, no caso,
né? Teve irmão que falou que era solteiro. No caso assim, não é que o irmão falou que era solteiro, perdão. Teve irmão, ele falou assim, irmão, tá aqui interessado numa irmã. Falou assim, teve irmão que tá interessado aqui numa irmã, não procure irmã que tem filho. Porque, como é que ele falou? Que irmã que tem filho, mãe solteira, é igual égua de pudrim. É igual égua de pudrim. Você vai mexer com o pudrim, a égua te dá o coice. Eu tava lá quando ele falou isso. Que a irmã, mãe solteira, é igual égua de pudrim. Chamou as irmãs, mãe solteira de égua. Tá vendo o nível de escolaridade? E essa pregação na época repercutiu. Se fosse hoje no YouTube, meu Deus! Mas eu não vou expor a localidade, não vou expor o ancião que falou isso, porque quem for assistir vai saber onde isso aconteceu. Eu não vou expor, não. Mas eu quero dizer isso que eu estou falando para vocês, né? Para que essas coisas não venham acontecer. Mas eu tô rindo não disso, irmã. Mas essas irmãs ficou bravas, filho. Mas isso dá para ver o nível de escolaridade que esses irmãos, né? Então, se contratar um profissional, eu tenho certeza que a pregação dos irmãos em cima de uma reunião da mocidade, no culto, vai ser bem mais produtiva. E a igreja vai ter muito mais resultado. Esses problemas vão cair, né? Vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, então fica aqui minhas considerações finais, né? Se você assistiu até o final, deixa seu like, né? Compartilhe, inscreva no canal, não custa nada, ajuda nós aí, né? Ajuda o canal, né? Quem puder, faça, né, sua contribuição, ajuda, né? Que eu faço um trabalho de evangelização, né? Contribua, né, com aquilo que Deus põe no seu coração para a obra missionária do canal, né, que a gente faz trabalho de ação social, tudo com transparência. Quem me conhece sabe, né, que a gente faz o trabalho com transparência. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz de Deus. Fique com Deus. Deus abençoe.